difícil. E Ciro até tinha razão quando argumentava que era uma estratégia fadada ao fracasso o PT manter a candidatura do Lula até o último segundo e lançar a campanha do Haddad na porta da Polícia Federal. E de fato a campanha fracassou. Mas na época que o PT fez essa manobra, não era tão óbvio que o Ciro ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Não era óbvio nem que o Bolsonaro iria pro segundo turno. Porra, não era óbvio de cu é rola. Pra começar, o Haddad, 2 anos antes dessa eleição, ele estava no cargo de prefeito, sentado na cadeira, com a máquina na mão, e ele perdeu, não só perdeu pro Dória no primeiro turno, como perdeu para branco e nulo, ele estando no cargo, né, para a reeleição. É claro que colocar um cara desse lá, que de novo, competente, sem dúvida. Agora, popular, não. E aí Lula preso. PT mais impopular do que nunca. Né? O antipetismo foi o que ganhou a eleição, como até os petistas hoje já admitem. Aí vem dizer que não era tão óbvio assim na época que era o Ciro que deveria ir para o segundo turno. Porra, toma no seu rabo. O Ciro sempre esteve no topo em termos de baixa rejeição. O Ciro propôs que o Haddad fosse vice dele. E o Haddad achou legal a ideia. Jacques Wagner também, dentre outras pessoas relevantes do PT. Mas agora o núcleo imbeciloide, né, do Lula, Gleisi, não toparam. Com aquela justificativa, o PT tem que ser protagonista, não sei o que, não coadjuvante. Mas foda-se, tá com índice de rejeição lá em cima, vem querer cantar de galo. Ele fala como se o antipetismo fosse uma coisa descoberta só no dia da eleição. Foi quando o Ciro perdeu e o Bolsonaro e o Haddad foram pro segundo turno. Foi aí que Ciro entrou no avião e foi para Paris. Vamos recapitular aqui o que aconteceu na época. Juntos se organizam para divulgar oficialmente qual posição Ciro vai tomar no segundo turno, o que está previsto para acontecer na quarta-feira. Mas o presidente nacional do PDT já antecipou a decisão. Apoiar a candidatura do Haddad, sem nenhuma condição, sem participação em governo, sem participação de coordenação de campanha, mas para afirmar um princípio contra a volta do arbitrário, da ditadura, do regime de força que está se anunciando para o Brasil. Logo após a divulgação do resultado, o próprio Ciro, que teve pouco mais de 12% dos votos, já havia indicado que seria esse o caminho a tomar. Ele não, sem dúvida. Bom, então tá muito claro. Foi veiculado em toda a mídia, né? Isso aqui foi no SBT. Aqui no G1, PDT de Ciro Gomes anuncia apoio crítico a Fernando Haddad no segundo turno. Agora, conforme o próprio Ciro já disse, o problema dele não é subir em palanque com o Haddad. É que subir em palanque com o Haddad implica subir em palanque com essa raça que o PT resolveu enfiar no rabo do Haddad. O pessoal que articulou o golpe da Dilma, contra os quais o Ciro tanto brigou, só do Eunício o Ciro levou 60 processos, do Ciro chamar ele de bandido e coisa e tal. E só pra tu ver como não é desculpa do Ciro esse negócio, olha só aqui. Em 2018, ainda no primeiro turno, o único estado que não fui até agora é Alagoas. Por conta dessas coisas que eu respeito, da vida partidária de cada lugar. O meu partido aliou-se ao Renan Calheiros lá. Só para ninguém ver uma foto minha com essa peste golpista, eu não fui lá, declarou o Ciro. Ou seja, na sua própria campanha, ele resolveu sequer ir, o estado de Alagoas foi o único que ele não visitou, para evitar a possibilidade de ter uma foto junto com o Renan. Pode até dizer que é um exagero dele, ou sei lá o que, mas não é desculpa furada. Se o Ciro ficasse, se agarrasse com esse povo, e fosse garantida a vitória, aí seria uma coisa. Mas a grande questão é, como o próprio Gregório falou aqui. E aqui eu quero deixar claro que não. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. A prova disso é que a transferência de votos dele para o Haddad aconteceu, já que o Ciro deixou sinalizado o seu apoio crítico. O Lupe falou sobre isso aí também. Em todo o Brasil, os diretórios do PDT estavam também se empenhando em trazer voto pro Haddad. Na internet, todas as redes ligadas ao Ciro estavam fazendo campanha pro Haddad. Eu mesmo perdi muito tempo tentando conseguir voto de gente que estava decidida aí de Bolsonaro porque achava simplesmente que nada pode ser pior do que o PT. Aí me diz como que o Ciro vai conseguir virar voto de um cara desse. Eu conheço gente que no primeiro turno votou no Ciro e no segundo no Bolsonaro. Mas a pessoa não votou no Ciro no primeiro porque curtiu as ideias do Ciro, o seu plano, porque conheceu o seu histórico, porra nenhuma, era porque simplesmente assim, quero alguma coisa que não seja a merda do PT, porém também não quero que seja um imbecil com o Bolsonaro. Então foi no Ciro. O que não quer dizer que na falta do Ciro, essa pessoa vai pro PT. É um voto muito difícil de se conseguir, porque é alguém que precisaria de um tempo de maturação, para sair do analfabetismo político, e então conseguir compreender que não era 6 por meia dúzia dessa forma, Bolsonaro ou PT. Mas conforme diz aqui, Haddad ganha em todas as cidades vencidas por Ciro no primeiro turno. Outra comprovação do que eu estou falando?
Bolsonaro vence em 627 das 645 cidades do estado de São Paulo. Na capital, Haddad vence em apenas 4 das 58 zonas eleitorais, sendo que o desgraçado foi prefeito de São Paulo. Olha aqui o mapa. Ao todo, eu já fiz essa conta aqui, o Haddad ele ganhou em apenas 3% das cidades do estado de São Paulo, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, tem quase 9 milhões de votos só de São Paulo. Então, em São Paulo, o Haddad se fudeu na casa dele. Agora, bora fazer aqui uma comparação. Então, aqui, primeiro turno, Ciro teve, no Ceará, né? No primeiro turno, o Ciro teve 41% de votos, Haddad 33% e Bolsonaro 21%. No Ceará, que é onde o Ciro e os seus aliados têm mais influência, o Bolsonaro nem para segundo turno teria ido. E vamos ver aqui como eles votaram no segundo turno. Haddad 71%, Bolsonaro 29%. Olha a distância. E é claro que não tinha como ser 100% Haddad, porque, apesar da influência que o Ciro e o PDT tem lá, isso não significa que todo mundo é Ciro, né? Tanto é que no primeiro turno ele teve 41% dos votos. Em São Paulo foi o contrário, né? Foi 70-30, mais ou menos, só que pro Bolsonaro. Mas se essa proporção do Ceará tivesse se mantido, de novo, Bolsonaro nem pro segundo turno teria ido. E no segundo turno, com Haddad aqui, ó, teria perdido de lavada. Então, vão tomar no seu cu. Pessoal que fica falando Paris, não sei o que, Paris o meu rabo. Melhor estudar, se informar, pesquisar, ao invés de ficar se agarrando em crenças, em espantalhos. De novo, no segundo turno, a diferença de votos foi de mais de 10 milhões. E no primeiro, o Ciro teve 13 milhões. Sendo que houve uma transferência de votos massiva do Ciro pro Haddad. E mesmo assim, ainda ficou faltando 10 milhões. E aí, de onde é que ia sair mais 10 milhões? Sendo que dos 13 milhões do Ciro, já foi quase tudo transferido para o Haddad. Porque aí, é o mesmo que querer que o Ciro atraia para o Haddad votos que ele não atraiu para si próprio. E se a pessoa já não votou no Haddad porque não confia no PT, não sei o quê, que diferença vai fazer o Ciro dizer para essa pessoa votar no PT? Porque eu mesmo, já conversando com muita gente, o pessoal falava assim, não, Ciro, isso para votar no Ciro, né? Não, porque o Ciro, ele era ministro do Lula, ele é conchavador do Lula, ele é do grupo do Lula, não confio nele, ele chegando no poder e vai soltar o Lula da cadeia, porque eu já vi o vídeo dele antes do Lula ser preso, falando de sequestrar o Lula para protegê-lo, então não confio nesse cara. E não tinha como contra-argumentar isso, porque realmente é uma crença que exigiria um bom tempo, de novo, de alfabetização política, para a pessoa entender as coisas. Agora, se o pessoal já não queria votar no Ciro por achar que ele era da galera do Lula, quanto mais votar no próprio PT. Aí acha que o Ciro vai desfazer isso? Não tem sentido nenhum. Votei no Ciro assim como você. No entanto, muita gente que votou 12 está votando nulo agora. Um apoio mais veemente do Ciro diminuiria os votos nulos. E foda-se a cagada que o PT fez. Dia 29 a gente critica. É o famoso a gente compra na volta, né? Mas aqui, ele está querendo que o Ciro converta os votos nulos. Sabe? Mas isso aqui não é um eleitor convicto do Ciro, que conhece o Ciro, seu projeto e tal. Um eleitor convicto do Ciro sabe muito bem a diferença de Bolsonaro para Haddad. Essa galera nem precisa ser guiada para votar no Haddad em um segundo turno. Mas de qualquer forma, ele cobra aqui que o Ciro vire voto do pessoal que votou nulo. Sendo que aqui, olha, o total de nulos do segundo turno foi 8 milhões. Mesmo que 100% desses nulos tivessem ido para Haddad, mesmo assim ele perderia por 2 milhões mais ou menos de diferença. Mas isso eu tô falando dos nulos da porra toda. Então, se nem com isso resolveria, quanto mais com os nulos que votaram no Ciro no primeiro turno. Então não tem sentido nenhum isso aqui. Isso aqui é um romantismo com o PT que o cara se machuca, sabe, no coração, quando alguém viaja e não fica lá abraçado com a Haddad e a gangue que o PT resolveu enfiar no rabo do Haddad. Mas o cara não admite isso de forma alguma. Isso aqui foi no evento do PT, durante a campanha de segundo turno, o chamado vira-voto. Chamaram o Mano Brown. E ele tava puto. Mas eu vou mostrar aqui só o final do discurso e na seguida eu vou mostrar a explicação dele, do porquê que ele tava puto nesse dia. Olha o que ele falou. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, Partido do Povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber.
E a minha ideia é essa, fechou. É isso aí. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, temos que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber. Essa é a explicação da derrota do PT aqui. E é curioso ver quando o Mano Brown explica aqui por que ele ficou tão puto quando ele chegou no evento. Olha só. Aquilo me causou revolta porque cheguei lá e estava tendo uma festa. E eu fui em clima de velório. E a festa me irritou, cara. Entendeu? Porque eu sabia que ali a gente tinha perdido a eleição. Ali ia ser fatal para a favela. E a favela, ela tinha sido enganada. Eu acabei de falar e quando eu desci, esses trabalhadores, os nossos, o motorista, o gari, o faxineiro, Brau, obrigado por você ter falado aquilo. Eles não sabem o que a gente passa. Eles não sabem de nada. Eu falei, aquilo me deu tilt na minha cabeça, deu nó. Deu nó. Eu pensei, se eles não sabem, quem é que sabe? Entendeu? Então eu falei ali, pô, a gente tem, sei lá, 40 milhões de votos para 40 milhões de votos em 5 dias. Como fazer para reverter? Com festa? Então, foi aquilo ali. Foi um momento de explosão ali, de decepção. Ao mesmo tempo eu tava ali inteiro. Bom, vou deixar na descrição o link para esse vídeo. Ele contém essa explicação do Mano Brown completa, o discurso dele completo, que ele fez lá em 2018. Agora vamos ver aqui um outro discurso feito 8 dias antes desse do Brown, também em um evento do PT, durante a campanha de segundo turno. Sendo que nesse caso aqui, o pronunciamento é do Cid Gomes, irmão do Ciro. Então vamos ver o que ele falou, que foi bem parecido com o que o Brown disse, em relação a exigir do PT uma autocrítica e a reação da galera. Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa, não tenho zero problema de votar no Haddad. O Haddad é uma boa pessoa. Mas aí fica para algum companheiro do PT que me suceda aqui na fala, se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Então, até ainda estava tudo certo, ele estava até sendo aplaudido, até que alguém do público fez algum tipo de contestação, não dá pra ouvir o que o cara falou, aí o negócio começou a desandar. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, muito bem, pois vão. E vão perder feio. Observa, ele está falando basicamente o mesmo que o Mano Brown, porque o Mano Brown disse que quem errou vai ter que pagar. E está dizendo a mesma coisa aqui. Se insistirem nos erros, vão perder feio. Mas claro, para o PT, críticas vindas do PDT são sempre mal-vindas, né? E eu quis mostrar esse vídeo aqui só para reforçar a ideia de que o PDT estava apoiando o PT sim, diferentemente do que eles dizem. Enfim, de qualquer forma fica no mínimo o questionamento. Por que o Mano Brown é aplaudido, já o Cid Gomes é hostilizado? Para quem quiser ver o discurso completo dele, o link está na descrição. Só para fechar o tópico, vou mostrar aqui um trecho de um vídeo do Ferrez. Para quem não conhece, ele é um rapper, autor, crítico cultural, ativista e está sempre discutindo assuntos de interesse da galera da quebrada. Ele é do Capão Redondo, assim como o Mano Brown, né, inclusive. E esse estúdio aqui é lá, né, dá para ver as casas ao fundo. Então, vamos ver o que ele fala aqui sobre o Lula. Fora essa conversa de mais picanha, mais cerveja, que também no projeto de governo não pode ser desse jeito aí. Aí também não dá pra engolir. Mano. A gente tem 1000 questões dentro das quebradas. E sim, mano, periferia tem em qualquer lugar. Periferia tem várias periferias. O Brasil, ele é recheado e é cercado por periferia, mano. Viu, né? Ele falou com todas as letras que essa história de cerveja e picanha não dá pra engolir. Que ele tá esperando ouvir alguma coisa que realmente vai contribuir para a vida da galera de periferia. Agora observa, é exatamente a mesma abordagem do Mano Brown, do PT se distanciar da realidade do povo. Agora, sendo que tem um intervalo aqui de 4 anos, aquele discurso do Mano Brown foi em 2018, e agora em 2022 nós temos aqui uma voz importante da periferia repetindo exatamente a mesma queixa.
Aí depois, quando o PT perde por uma merda do Bolsonaro, vem dizer que quem deu as costas para a democracia e para o povo foi o Ciro, o qual transferiu tudo de voto que dava para transferir dele pro Haddad. Eu vou deixar um link para esse vídeo na descrição. Eu recomendo o canal do Ferrez, ele tem um podcast bem interessante, o Avesso Podcast. Tenho certeza que tu vai gostar.